TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Esse é um programa que busca levar até sua casa um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3. E para você que nos assiste sempre, é com profunda gratidão que chegamos mais uma vez em sua casa. E só lembrando que se você não conseguiu assistir aos nossos programas pela TV, ou mesmo se quiser rever alguma coisa, saiba que toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também em nossas redes sociais, lá no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra. Já o meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje você vai ver a nova música de trabalho da banda Black Circle. Vamos conferir as entrevistas com Jadir Vale, Cris Ferreira e Flávia Justen no Solstício do Som. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Albert Camus. E você, como sempre, é nosso convidado ilustre para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Quem acompanha nosso trabalho há mais tempo deve se lembrar da entrevista que fizemos com a Black Circle, uma banda brasileira que faz tributo ao Pearl Jam, considerada a melhor banda cover pelos próprios músicos americanos. O reconhecimento veio em uma live da Black Circle, na qual Ed Vedder e sua esposa enviaram mensagens elogiando a performance da banda. Depois, rolou uma ligação do Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, e uma foto compartilhada nas redes, na qual a família toda vestia a camiseta da Black Circle. Muito bacana. Mas nem tudo vem da carreira cover. A banda já lançou 2 álbuns com músicas próprias e hoje compartilhamos com você a belíssima Drive Home in the Rain. Acompanhe conosco. I have used up all my matches just to melt your frozen heart. All of my candles been put out by the wind. Don't you second guess my feelings. There's a silence in this war. You're so used to being lost, you can't tell you're being loved. It's a joy when we can talk, but it's hell the way you walk away. You always leave me wanting more as I drive on in the rain. Pictures, letters, incoherence have collected from the start. As I pray to see your feelings, as I fade inside my heart.
It's a joy when we can talk, but it's hell the way you walk away. You always leave me wanting more as I drive home in the rain. It's a joy when we can talk, but it's hell the way you walk away. You always leave me wanting more as I drive home in the rain. And I'm not sure we're gonna make it as I drive home in the rain. As I drive, as I drive. Falling, but nothing's resolving. Thinking and sick and my whole body's shaking. Hoje apresentaremos mais um trecho das entrevistas literárias que aconteceram na 28ª edição do Solstício do Som. Desta vez, vamos acompanhar o bate-papo com o quadrinista Jadir Vale e com as escritoras Cris Ferreira e Flávia Justen. Acompanhem comigo. Jadir, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Solstício do Som. Boa tarde, Sandra, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos aí. Jadir, conta para quem não conhece seu trabalho, o que você faz e o que você desenvolve. Então, pessoal, muito prazer, meu nome é Jadir Vale, eu sou criador de jogos e HQs independentes. Eu comecei como quadrinista em 2015, ainda utilizando o selo Red Fox Studio, e lancei um quadrinho de ficção científica chamado Hopeless Live. Depois, um ano depois, eu lancei um quadrinho de romance, drama, fantasia, chamado Rotten Love. E foram quadrinhos que foram lançados periodicamente. A cada 4 meses eu tinha um lançamento novo, e tudo puxado só por mim. Na época eu ainda não tinha patrocínio, não tinha nada, então foi uma jornada muito difícil, mas aos pouquinhos a gente foi com aquele trabalhinho de formiguinha,
alcançando novas pessoas e que também tinham interesse em ler quadrinho e conhecer um pouco mais desse universo das histórias de quadrinhos independentes, né? Em 2018 eu lancei esse aqui, que é um dos meus maiores sucessos de venda, que é o Mestre dos Combates, que ele é uma história que é um torneio de artes marciais, só que ele é todo ambientado em Petrópolis. Então todos os lugares da história são lugares reais aqui da cidade. Então tem o Palácio de Cristal, o Rua do Imperador, tem tudo assim, não só lugares pontos turísticos, mas tem tudo relacionado à cidade e tem aqui na história. Que é uma coisa que japoneses e americanos fazem e eu quis trazer para a nossa cidade, né? Essa história foi muito bem avaliada, o pessoal gostou muito e eu encerrei ela com 6 volumes. Infelizmente o 6º volume eu encerrei na época da pandemia, então não alcançou tanta gente quanto eu estava esperando alcançar. Depois disso, até por conta da pandemia, tudo que aconteceu, a gente ficou meio quebrado nas pernas, né? Então eu busquei aproveitar esse tempo que eu estava para estudar. Então foi onde eu comecei a estudar animação, e comecei a estudar programação, e comecei a produzir um jogo de luta. Esse é o Combate de Rua. Ele é um jogo de luta com aquela jogabilidade de Street Fighter, ele tem uma aquele clássico dos anos 90, só que também ele é todo ambientado em Petrópolis. Apesar da Mestre de Combate também ser em Petrópolis, são universos diferentes. Então eu quis trazer tudo que deu certo nessa história num projeto novo. Atualmente, né, ele está com uma demo disponível para computador com 5 personagens jogáveis. Você pode testar aí e conferir. Está disponível no meu site. É só procurar Valiverso aí nas redes sociais. Jardim Vale, no caso, né? Jardim Vale Valiverso. E lá você vai encontrar o link para download do jogo, né? Tudo dando certo. No ano que vem, no primeiro semestre de 2025, vai ter o lançamento do jogo completo, né? Na Steam para computador. E isso vai ser só um começo, eu espero que seja o começo de muito mais coisa, tanto mais quadrinhos e mais jogos no futuro. Agora, o jogo não te impediu de continuar fazendo quadrinhos, né? A gente nesse momento estava conversando um pouquinho ali nos bastidores e já tem planos para novos quadrinhos. Conta para o pessoal. Exato, ainda é uma coisa assim que eu estou estudando para fazer a mecânica de como vai funcionar os lançamentos, mas história mais tem. E uma das coisas que eu queria fazer é continuar lançando os quadrinhos, até as continuações da Mestre de Combate, da Wooden Log, essas coisas assim. E para quem não conhece, vamos mostrar as capas, Jadir? Esse aqui é o Mestre dos Combates, esse você tem 6 volumes. São 6 volumes, essa aqui é a capa do primeiro, mas ela é uma história completa em 6 volumes. Tá, esse aqui, o Mestre dos Combates, o próximo... Esse aqui é o último volume dela. Ah, esse aqui então é o 6º. Isso. Paramos aqui o Mestre dos Combates, olha. Paramos aqui. Isso. Tem a Rotten Love também, que essa aqui está completa em 7 volumes. Eu estou para reimprimir ela, então vou reorganizar ela. Essa é famosa, hein, Jadir? Muita gente conhece. Rotten Love, são 7 volumes. São 7 volumes. Mas agora eu vou fazer um compilado dela para ela ser só 3. Entendi. Também para baratear, né? Isso. Fica mais fácil das pessoas conseguirem todos os volumes. E esse? É o meu primeiro trabalho, a Hopeless Live, que é aquela que começou tudo. Essa aqui foi a última que eu lancei. Esse foi o primeiro, Jadir? Foi o primeiro. Não necessariamente essa revista, mas essa série foi a primeira. Foi a primeira. E aqui que você viu que tinha condições de criar uma série inteira e já expandir para outras histórias. Isso aí. Essa daí foi meu laboratório, onde eu comecei a estudar, onde eu vi tudo que não deu certo, fui aperfeiçoando para depois lançar as outras duas. E aí, quando a gente pega um quadrinho desse, você tem histórias, desenhos, cenários. Você cria tudo isso aqui, Jadir? Conta pra gente. Essas específicas, basicamente era tudo feito por mim. Roteiro, arte, desenhos. A Rotten Love foi até um caso especial, porque como eu já estava fazendo a Hopeless e a Mestre dos Combates, eu consegui a ajuda de outros desenhistas para me ajudar com a parte de desenho, para poder lançar tudo meio que simultâneo, né? Mas atualmente toda a produção conta comigo e com a minha esposa Carol, que ela me ajuda com cenários, cores de personagem para o jogo, e para a questão dos quadrinhos ela vai cuidar da parte do cenário também. Então a Valiverso são 2 pessoas. Atualmente sim. Você e a Carol está te ajudando nisso. E quando veio a ideia dos games, o que você pensou? Eu tenho que seguir essa linha, essa temática? O que veio de novo para a gente diferenciar esses 2 universos? Então, a ideia dos jogos é por causa da aceitação, né? As pessoas tendem a abrir os olhos assim, com menos preconceito para algo feito no Brasil quando é relacionado aos jogos do que, infelizmente, quando é quadrinhos. Eu tenho um público muito legal, muitas pessoas estão interessadas em conhecer o trabalho, mas ainda existe muito preconceito
com a questão de produtos feitos no Brasil. Era mais quadrinhos de personagens que ninguém conhece, essas coisas assim. Infelizmente, porque como é um mundo independente, você não tem uma grande editora, até para barrar projetos que não tem tanta qualidade, muita coisa sem total qualidade é lançado. Então, infelizmente, algumas pessoas têm contato com esses produtos e descontam em todos. Então, tem uma certa resistência. Felizmente, isso é algo que hoje em dia está melhorando. Então, muitas mais pessoas querem conhecer e ler quadrinhos independentes brasileiros. Mas o meio dos jogos foi para alcançar um público diferenciado. Não necessariamente para obrigar quem lê o quadrinho a jogar e quem joga a ler o quadrinho, mas justamente para estar em duas frentes diferentes, para mostrar produtos que funcionariam melhor. Essa história aqui funciona melhor no quadrinho, essa daqui já funciona melhor no jogo, justamente para ter essa diversidade e poder explorar melhor essas mídias que eu consigo trabalhar. Você acaba atingindo também um público diferenciado, né? Um pessoal que joga muito e que consegue, nesse sentido, ter acesso a outras artes que você faz, além dos quadrinhos. Com certeza. Ô Jadir, agora para a gente terminar, quem ficou curioso, quer saber como funciona seu trabalho, quer adquirir seus quadrinhos, quais os meios para te procurar? Então, pessoal, vocês podem procurar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, Jadir Vale, né? Normalmente vai estar lá Jadir Vale, Vale com 2 L's, ou Vale Verso junto, né? Depois do nome Jadir Vale, e vai ter um cachorrinho fazendo joinha, que é o meu mascote, tanto da vida real quanto do desenho. Aí vocês vão ver lá informações de combate de rua, dos quadrinhos, tem bastante fotos minhas lá também, então vai dar para saber que é o meu trabalho ali. Então é só procurar Jadir Vale, com 2 L's, todas as redes sociais que vocês vierem. Feliz em ter uma pessoa com seu talento, você sabe já da minha admiração pelo seu trabalho. A gente que está acostumado a ver tantas histórias de super-heróis e quadrinhos e tantos filmes e jogos, é difícil ver uma pessoa com seu talento, a sua persistência aqui dentro da nossa cidade, e por conta disso a gente está sempre abrindo espaço para você, para divulgar seu trabalho, para que mais pessoas conheçam. E parabéns por tudo isso. A gente espera que a sua carreira seja muito longa, de muito sucesso, e conte com a gente sempre para divulgar seu trabalho e para falar mais sobre isso. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui e também a organização por ter aberto esse espaço aqui pra gente. Sempre com a gente. Uma salva de palmas para esse talento da nossa cidade. Obrigado. Convido vocês agora para assistir comigo uma entrevista com as maravilhosas Cris e Flávia. Elas são autoras, elas são poetas e elas vieram falar conosco nesse evento maravilhoso que é o Solstício do Som, sobre esse livro que foi lançado lá na Florianópolis e que agora a gente está trazendo para toda a população, bem? Conhecer um pouquinho da história e saber do que trata o livro. Boa noite, Cris, boa noite, Flávia, sejam muito bem-vindos a esse evento. Então vou começar, né? Boa noite, mais uma vez, Sandra, muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. E é uma alegria estar aqui fazendo essa praça. Eu tenho virando quintal, né? Quintal tem espaço de memória, de infância e de poesia. Foi gostoso o que a Cris acabou de dizer, porque na minha infância a praça foi um quintal. Muitas vezes, quando eu passava de ônibus, eu pedia: mãe, vamos parar na Praça da Liberdade. E era muito gostoso esse ambiente. Eu espero que ele cada vez seja mais seguro, bacana, especialmente para as crianças, né? Que as crianças têm esse espaço onde elas podem encontrar outras crianças que não são da sua comunidade, que não são do seu quintal. Aqui também foi quintal dos meus filhos. Eu também os trouxe aqui. E é um lugar bem especial essa praça, né? Um lugar bem gostoso para a gente ter bastante memória afetiva com a nossa cidade. Maravilha, Flávia. Vamos mostrar para o pessoal, Cris, o livro que a gente está falando, que se chama Quintal, e esse é um livro em conjunto.
né? São vários nomes que compuseram e fizeram desse livro uma realidade. Conta um pouquinho pra gente, Cris. Na verdade, eu e a Flávia, nós fazemos parte de um coletivo que é a Confraria da Poesia Informal, coordenado pela escritora, produtora, editora Catarina Maú, e surgiu a ideia de nós fazermos uma coletânea de poesia para criança, porque a confraria já faz coletâneas para adultos. E aí, então, nós reunimos no grupo aquelas pessoas que, de fato, tinham vontade de escrever para a criança. E o tema quintal surgiu como esse tema mesmo, como a Flávia falou, de rememorar. E a ideia, se vocês repararem, o nome do livro é Quintal. É uma brincadeira que foi até a Flávia que sugeriu, né? Como se a gente dissesse, vamos brincar? Que tal? Então, quintal. Então, esse livro, ele conta com poetas, não só de Petrópolis, mas de outras cidades. E eu e a Flávia tivemos a alegria de fazer a curadoria. E o livro é ilustrado pela Sandra Alves, que mora na Espanha. E tá lindo de brincar, de ler. Eu vou deixar agora a Flávia falar um pouquinho também. A respeito do título, tem muito a ver com a minha infância, que eu sempre gostei de ver palavra dentro de palavra, né? E tal está dentro do quintal. Então é um convite para cada um. O primeiro convite foi para as poetas, para que elas pudessem visitar esse lugar que é a infância. Eu não acredito que a infância seja uma fase da vida, mas acredito que é um território que está dentro de nós e que a gente pode visitar e que vale a pena visitar, vale a pena a gente resgatar tanto aquelas coisas que nos fizeram bem, quanto aquelas que não fizeram tão bem e fazer bonito como criança faz, que é transformar. Criança transforma tudo na brincadeira. Então, nossa curadoria, né, minha e da Cris, foi primeiro despertar nas poetas essa escrita que elas achavam que não tinha, né, Cris? E a gente foi brincando, até que a brincadeira realmente despertou, quando elas entenderam que era a criança delas que precisava fazer aquele texto, que precisava fazer aquela poesia. Isso se tornou uma grande brincadeira, e a nossa apresentação, os nossos lançamentos, a gente brinca de verdade, a gente se solta, a gente desperta a nossa criança, trazendo essas memórias da nossa infância. Cris, e você também como educadora, professora, você acha que esse espaço da brincadeira, o quintal, a gente brincar disso ou daquilo, é possível sempre trazer a qualquer época da vida e revisitar, como a Flávia usou esse termo, revisitar esse momento que está dentro da gente, trazê-lo de volta sempre? Eu penso, Sandra, que a gente deve viver em estado de infância, sabe? Em estado de infância significa você ter aquele olhar inaugural. Aquilo que a criança tem quando ela descobre uma coisa nova, quando ela vê a formiguinha carregando a folha, quando ela vê uma joaninha que pousa na sua mão. Então, viver em estado de infância é isso. É você perceber que o brincar, ele está para além de um espaço da infância, daquela idade determinada, né? Quando a gente pensa em brincadeira, especialmente nós, educadoras, a gente pensa de também fazer do conhecimento, da busca pelo conhecimento, um percorrer lúdico, né? E esse olhar inaugural para tudo na vida é uma grande característica desse estado de infância. Então, acho que é isso que a gente busca na nossa prática, com os nossos alunos e com os nossos versos, né, para aquelas pessoas que vão nos ver. E Flávia, você também é contadora de histórias. Há diferença no seu ponto de vista de contar uma história, seja conto, crônica, e contar poesia é diferente? Ah, com certeza. E tem uma diferença muito grande também em contar histórias e ler um livro. Quando a gente está lendo um livro, a gente pode usar todos os artifícios de um bom leitor para transformar aquela leitura e chegar até o ouvido de quem está nos ouvindo.
Então, na escola, por exemplo, às vezes eu digo para os pais, avós, ou aquele que está ali como responsável das crianças, leia. Ah, mas ele já tem 11, 12, 13, ele já sabe ler. Leia, porque a voz, né, o sentido da audição, para nós típicos, né, e ouvintes, ele é o primeiro sentido que desde lá do ventre da nossa mãe a gente desenvolve. Então a gente, através da voz, a gente pode alcançar de uma forma muito delicada ou não, né, as pessoas que estão nos ouvindo. Então quando a gente está lendo e está com suporte, que no caso hoje aqui a gente está falando sobre o livro, é importante que a gente mostre a importância desse objeto. E para mim o livro é um objeto sensorial completo, ele aguça todos os sentidos. Eu consigo sentir cheiros de coisas que não estão perto de mim, visitar lugares que não estão, eu consigo imaginar seres que não existem, eu consigo ter empatia por seres e pessoas que eu não conheço por meio da leitura. Porque também tem essa impressão, né? De que poema só é bonito se falar sobre amizade, sobre o amor. O poema é um libertar de emoção. E quando a gente liberta a emoção, às vezes é a liberdade de um grito também. Então a gente tem, aqui é um livro que os poemas estão todos registrados para passear pelo quintal, mas muitas vezes a gente lê livros e tem contato com poemas que libertam outros sentidos dentro de nós. Então isso também é importante, ter contato com aquilo que ficou represado, com aquilo que está preso. Então, para mim, a poesia tem esse lugar de descobrir, como se fizesse uma faxina dentro de mim. Hoje eu fiz faxina na minha casa, então eu penso na poesia como se ela fizesse faxina e ela acha naqueles cantinhos do meu ser algo que nem a terapia, nem uma amiga, nem um companheiro, nem os filhos, ninguém consegue achar. Então a poesia tem esse lugar e para inspirar as poetas que fazem parte, a gente usou bastante Manuel de Barros. Ele dizia que o quintal dele era maior do que o mundo. Então, assim, é muito importante que a gente pense nisso, né? Que a nossa vida é muito maior do que a nossa profissão, é muito maior do que as nossas amizades, do que a gente já viveu. A nossa vida, o estar vivo, né? O poder estar presente aqui nesse momento é muito maior do que qualquer coisa que eu já vivi antes. Porque o que eu estou fazendo agora, para mim, nesse momento, é o melhor. Então, acho que é esse o lugar da poesia na minha vida. Maravilha, né? Cris, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou falando que nós temos poetas de Petrópolis, de fora, inclusive a ilustradora da Espanha. E a gente também comentou rapidamente aqui que a infância não é uma idade, né? A infância é um território que a gente em qualquer época da vida pode revisitar. Você acha também que a poesia tem essa capacidade de ultrapassar territórios físicos? Porque a barreira da língua, principalmente aqui onde nós estamos, ela é muito complicada, né? Se a gente for comparar com os outros países sul-americanos, nós que falamos português estamos em desvantagem nesse sentido, só a gente fala português por aqui. Mas mesmo assim, ela consegue ultrapassar esses territórios e chegar a outros lugares, assim como a idade, a gente consegue ultrapassar? Porque na verdade, quando a gente pensa na infância como esse estado de infância, independe do lugar, né? Esse estado de infância, ele toca as pessoas em questões que são da nossa humanidade. Então, nós aqui, nossos vizinhos argentinos e demais, né, sul-americanos, enfim, nós precisamos perceber que a linguagem poética, ela é aquela linguagem que é da fruição, né? A poesia é aquele espaço, claro, você como professora sabe disso, existem métricas, rimas, mas a poesia também é o espaço da liberdade. E eu lembro muito daquele filme, né, com a Sociedade dos Poetas Mortos, que o professor sobe em cima da mesa, rasga o livro e diz: poesia é muito para além disso. É importante conhecer a regra, mas também ela ultrapassa. Então, quando a gente pensa em estado de infância, estados de infância, eu penso que a poesia, sim, é esta linguagem que consegue tocar as pessoas. Porque, veja, uma música é uma poesia.
E mesmo que você não entenda a letra em inglês, ou espanhol, ou em francês, ou qualquer outra língua, você se sente tocado. Porque é essa a sensação que eu tenho. A palavra poética, ela tem esse poder de tocar, independente, muitas vezes, da língua que se fala. Você pode ouvir, como eu já ouvi um rapaz afegão recitando um poema na língua dele, e você se sente completamente tocada, ainda que não entenda ipsilíteres o que ele diz, mas a gente tem ali uma sonoridade, um ritmo, uma voz. A Flávia falou de ler em voz alta. Existem movimentos, vim de um congresso agora em Florianópolis, onde há um grupo que estuda a importância da leitura em voz alta. A gente está perdendo muito isso, né? Então, a voz, esse ritmo, essa sonoridade, essa musicalidade, ela ultrapassa a barreira da língua. E Flávia, conta pra gente, o que a pessoa que vai ler o Quintal vai encontrar dentro dessa obra? A gente vai encontrar uma experiência de 16 quintais. Então, esse livro é como se fosse um portal e uma janela, portão, cerca, pode ser também uma árvore, uma teia de aranha, várias formas de resgatar o próprio quintal e conhecer outros quintais. E como a Cris falou muito bem, se tem uma coisa em comum entre todos nós aqui, é que nós brincamos, todos nós. E nisso a gente é até muito parecido também com os outros seres, os animais que também brincam. Então, brincar que nos une, que nos torna mais humanos, está aqui presente. É um convite para brincar, é um convite também para despertar a vontade de escrever, falar a respeito do seu quintal, da sua infância, recordar infâncias, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando. A criança, ela traz, como a Cris falou, essa esperança. Ela tem esperança quando ela abre o olho de manhã, ela tem esperança que aquele dia vai ser um novo dia. Ela pensa no que ela vai brincar, em quem ela vai encontrar. Se ela vai para a escola e é uma escola pública, qual é a merenda que vai ter naquela escola, que amigos estarão lá, que amigos que não estarão. Então a gente precisa despertar isso dentro da gente, independente da idade. A gente tem uma das amigas, que é uma poeta, tem publicação solo também. Se a gente for olhar para ela uns 5 anos atrás, antes de publicar, antes de estar escrevendo poemas, ela era uma pessoa, agora ela está outra. Porque a poesia, a contação de histórias, o contato com as crianças fez com que ela se transformasse, ela metamorfoseou. Então eu diria que esse quintal é um convite para metamorfosear, e não é só virar borboleta não, pode virar o que quiser. Eu queria só lembrar uma questão que, como a Flávia falou, somos 16 mulheres que brincam e convidam a brincar nesse quintal, e a escritora Lúcia Tucuju é que faz a apresentação desse livro, que muito nos honra, porque é uma mulher que tem olhar de terra, olhar para a terra. É uma mulher indígena e que muito generosamente fez a apresentação do nosso livro, porque acreditou nesse projeto, né? Então é também essa diversidade de quintais, né? Quase um caleidoscópio de quintais, que faz desse livro tão especial e de cada quintal tão único. Bonito, meninas, que bonito. Bom, eu gostaria de saber agora, para quem ficou interessado, onde podemos encontrar o livro e como que a gente entra em contato com vocês. Então, o livro ele pode ser comprado comigo, com a Flávia, né, pelo contato pelo nosso Instagram. O Instagram é @Cris Marques Ferreira. O meu é @FláviaJusten. E é isso, a gente espera que esse convite, que tal, seja aceito, viu? E que vocês possam de fato ir e vir, né? Como a Flávia falou, pula cerca, pula muro, sobe em árvore, abre portão e é só chegar. Meninas, eu tenho muito orgulho de conviver com vocês nessa cidade que é tão poética, tão autoral, tão literária, tão cultural. Tenho orgulho de tê-las comigo
fora também desse espaço, né, televisivo e artístico, e eu fico sinceramente muito agradecida como professora também pelo fato de vocês estarem proporcionando que as nossas crianças na idade leiam e que as nossas crianças já crescidas releiam e revivam esse espaço chamado infância. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e que venham outros quintais pela frente. Parabéns pela obra. Obrigada. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um escritor, jornalista, romancista, dramaturgo e filósofo argelino. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 por sua importante produção literária. Estamos falando de Albert Camus. Albert Camus nasceu em Mondovì, na Argélia, na época da ocupação francesa, no dia 7 de novembro de 1913. Filho de camponeses, ficou órfão de pai em 1914. Com a morte do pai durante a Primeira Guerra Mundial, o menino passou por dificuldades financeiras junto com o restante da família. Mudou-se para Argel, onde fez seus primeiros estudos. Trabalhou como vendedor de acessórios de automóvel, como empregado em um escritório de corretagem marítima e como servidor na prefeitura. Com o apoio da família, frequentou a escola e, com o incentivo de alguns professores, formou-se em filosofia e, em seguida, concluiu o doutorado. Acometido de tuberculose, ficou impossibilitado de prestar concurso para professor, que tanto desejava. A carreira literária. Em 1934, Camus entrou para o Partido Comunista Francês e, em seguida, foi para o Partido do Povo da Argélia, passando a escrever para os dois veículos socialistas, iniciando-se como jornalista. Fundou a companhia Teatro do Trabalho, quando trabalhou como diretor e também como ator. Montou peças que foram logo proibidas, entre elas Rebelião nas Astúrias, de 1936. Em uma viagem cultural, visitou a Espanha, a Itália e a Tchecoslováquia, países que são citados em suas obras O Avesso e o Direito, de 1937, e Bodas, de 1938. Depois de romper com o Partido Comunista em 1940, mudou-se para Paris, mas teve que fugir diante da invasão alemã. Pouco depois, ele retornou à França e ingressou na Resistência Francesa. Colaborou como editor do jornal clandestino Combat. Travou conhecimento com o filósofo Jean-Paul Sartre, de quem se tornou amigo próximo. O Estrangeiro. Em 1942, em plena Guerra Mundial, Albert Camus publicou seu mais importante romance, O Estrangeiro. O romance narra a história de um homem que comete um crime quase inconsciente e é julgado por esse ato. A obra é uma reflexão sobre a liberdade e a condição humana que deixou marcas profundas no pensamento ocidental. Além do êxito como livro, O Estrangeiro também foi sucesso em adaptações para o teatro e para o cinema. Em 1944, publicou o ensaio O Mito de Sísifo, obra que também tornaria célebre seu nome. Duas peças suas fizeram sucesso depois da libertação do regime nazista: O Mal Entendido, de 1944, e Calígula, de 1945. Em todas essas obras, Albert Camus apresenta uma visão desesperançosa e aniquilada da condição humana. A Peste. Em 1947, Camus publicou A Peste,
uma narrativa simbólica da luta de um médico envolvido nos esforços para conter a epidemia. Camus destaca a mudança na vida da cidade de Oran, na Argélia, depois que ela foi atingida pela peste transmitida pelos ratos e que dizimou grande parte da população. No entanto, por trás dessa trama simples, se percebe a sombra do nazismo e da ocupação alemã, bem como um apelo à dignidade humana. Temática muito semelhante aparece na obra Estado de Sítio, de 1948. Em 1949, Albert Camus visitou o Brasil e foi recebido pelo adido cultural francês e pelo escritor modernista Oswald de Andrade, além de outros nomes da cultura nacional. O homem revoltado. Como historiador e filósofo, Camus escreveu O Homem Revoltado, de 1951, quando sua postura ideológica aparece com nitidez. A obra é um longo ensaio no qual analisou a ideologia revolucionária. O ensaio não foi bem recebido pelos círculos de esquerda, que viam nele um pensamento individualista e retórico. Camus, que jamais quis aderir ao existencialismo, rompeu com Sartre, o líder desse movimento, atacando as ideias marxistas deste, que já havia criticado na obra dramática Os Justos, de 1950. Prêmio Nobel de Literatura. Homem de opinião e de ação, Camus sempre se manifestou sobre os acontecimentos mundiais. Suas obras são um testemunho das angústias, dos dilemas e da presença constante da morte diante dos conflitos de sua época. Em 1957, Camus foi premiado com o Nobel de Literatura por sua importante produção literária. Seu discurso no banquete oficial e sua conferência aos estudantes na Suécia foram publicados sob o título Discurso na Suécia. Albert Camus faleceu em Villeurbanne, na França, no dia 4 de janeiro de 1960, vítima de um acidente de carro. As circunstâncias da morte foram consideradas bastante suspeitas. Recentemente, o escritor italiano Giovanni Catelli publicou sua teoria de que uma ação planejada teria assassinado o premiado escritor, a KGB. O livro leva o nome de Camus Deve Morrer. E vamos ler juntos um trechinho desse grande escritor. Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Albert Camus. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o Camus, um dos mais importantes nomes da literatura contemporânea. Ficam então nossas dicas de leitura para você aprender um pouco mais sobre seu pensamento e, claro, sobre sua arte. Semana que vem estaremos de volta para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E depois de todo esse papo especial sobre literatura, vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês que sempre nos dão a honra de nos prestigiar com sua audiência e com seu carinho. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.